Olá, tudo bem? Eu sou Eliud Lima e hoje vamos falar sobre subvenção governamental. O que é uma subvenção governamental? Trata-se de uma assistência do governo, trata-se de um auxílio, um apoio para que as empresas consigam realizar as suas atividades é, especificamente no território do estado que está concedendo. Nós sabemos que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, então é natural que as empresas desejem se instalar mais proximamente da sua base de fornecimento de matéria-prima e do seu mercado consumidor ou dos portos de exportação. Mas, por toda uma situação de organização da situação tributária, então os estados eles acabam atraindo empresas, investimentos empresariais, empreendimentos na base dos seus territórios mesmo, compensando esse custo, né, de trazer matéria-primas e insumos de outros locais. É claro que as empresas sempre vão procurar que os arranjos produtivos locais possam favorecer a produção e o desenvolvimento dos seus produtos. Mas, então, surge, né, desde há muito, na legislação, a figura da assistência governamental, que é uma ação do governo destinada a fornecer um benefício econômico específico a uma entidade, a um grupo de entidades que atendam critérios estabelecidos. Então, isso é chamado de subvenção governamental, ou seja, essa assistência governamental, ela geralmente de natureza pecuniária ou com realmente investimentos, né, de dispêndio de recursos, ou às vezes deixando de receber receitas, né, mas não só restritas a ela, como também à infraestrutura, né, e concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas à atividade operacional da entidade. Então a subvenção ela pode ser concedida através de ativos, né? E aí esses ativos normalmente exigem uma contrapartida durante um determinado período de tempo para que as empresas possam ser detentoras integrais desse ativo, provocando então o registro de uma obrigação. E também subvenções relacionadas ao resultado, né? Que ajudam no desenvolvimento das atividades, como isenções, reduções de base, imunidade, né, ou diferimento. Então, a isenção tributária é a dispensa legal do pagamento do tributo sob quaisquer formas jurídicas. Isenção, imunidade, redução, por sua vez, exclui somente parte do passivo tributário, restando ainda a parcela do imposto a pagar. Redução ou isenção pode processar, eventualmente, por meio de devolução do imposto recolhido mediante determinadas condições. Existe também a figura do empréstimo subsidiado, né, onde o ente governamental ele pratica juros bem menores do que o normalmente praticado no mercado. Ele às vezes abre mão do recebimento de juros, às vezes também a questão do prazo para pagamento, que é bem maior do que normalmente o usual, né? E está vinculado ao pagamento de um determinado tributo. Então a assistência governamental ela toma muitas formas, variando a sua natureza ou condições. E o propósito pode ser o de encorajar a entidade a seguir certo rumo que ela normalmente não teria tomado se a assistência não fosse proporcionada. E a contabilização deve sempre seguir a essência econômica. Então, o recebimento da assistência governamental por uma entidade pode ser significativo para a elaboração das demonstrações contábeis, em razão da necessidade de identificar o método apropriado para a sua contabilização
bem como para indicar a extensão pela qual a entidade se beneficiou de tal assistência durante o período coberto pelas demonstrações. Isso permite comparação das demonstrações contábeis entre períodos e entre entidades diferentes. A subvenção governamental é também designada por subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc. E a subvenção governamental, inclusive não monetária, a valor justo, não deve ser reconhecida, né, no caso de um ativo, né, não monetário, a valor justo não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção, e a subvenção, né, será recebida. Ou seja, né, enquanto não houver total cumprimento daquelas condições, o ativo não passa a ser integral da entidade. Então, a subvenção governamental não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas relacionadas à subvenção e de que ela será recebida. O simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. E a forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma, independente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas às condições do CPC 07, que é o pronunciamento que trata das subvenções governamentais. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais argumentos. Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não dos acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio, mas sim reconhecida como receita nos períodos apropriados. A subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita quando cumpre as regras da subvenção e cumpre determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração de resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto da compensação, assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado. É lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal como receita na demonstração do resultado. Então, voltamos um pouquinho vendo a figura do CPC, ele traz pontos principais, né? O ponto principal é: essa subvenção, ela é definitiva? Se ela é definitiva, receita integral no resultado, né? Se ela ainda está em andamento, eu vou atribuindo a receita à medida que eu vou adquirindo esse benefício, né? À medida que eu vou cumprindo as metas deste acordo que eu fiz com o ente estatal. E aí, se ela está em compensação a um passivo ou em compensação a um atendimento de condições, à medida que eu vou atendendo aquelas condições, eu vou adquirindo um ativo ou eu vou confrontando com o passivo, no caso, por exemplo, de um imposto a pagar. Se eu tenho uma redução de base de cálculo ou se eu tenho uma isenção no tratamento de um determinado produto, ao vender o produto eu tenho um débito pela venda e quando o Estado, o ente estatal, ele me reduz a base de cálculo, eu passo a ter então uma subvenção ali, uma receita que diminui ou zera o valor do imposto a pagar. Então, esse é o primeiro ponto sobre as subvenções. Bom,
nós falamos que as subvenções elas partem da concessão do ente estatal, né? Então, o ente estatal, ele, mais especificamente a título de ICMS, que é o imposto estadual, onde nós temos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Então, eles se reúnem e se organizam no Conselho dos Agentes Fazendários, né, dos órgãos de arrecadação das secretarias de fazenda, onde eles tentam conveniar o tratamento, né, de determinados produtos, determinadas situações. É claro que cada estado pode ser signatário ou não desses convênios. E aí nós temos aqui a figura do convênio 190 de 2017, onde esse convênio, ele, em razão do artigo 155 da Constituição Federal, na sua linha G, inciso 12, nós vamos ver mais adiante, no parágrafo 2º, né, que esse artigo 155 ele trata do ICMS. E aqui essa linha G, ela trata que a lei complementar, que a lei complementar, ela vai falar sobre as isenções, sobre as concessões dos benefícios fiscais, né? Então, esse convênio, né, foi editado em 2017 com base no atendimento aqui na adequação com a lei complementar, né, 160. Ou seja, para efeitos deste convênio, as referências a benefícios fiscais consideram-se relativas às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, dito ICMS. Então, para efeito deste convênio, considera-se, então, quais os atos normativos que podem ser emitidos para que o ente governamental ele produza, né, um ato de benefício fiscal, benefício econômico. Então, ele pode, através de atos normativos, atos concessivos, registro de depósito. Então, esses itens aqui podem ser utilizados como formas de concessão de benefício econômico, benefício governamental. E quais são as formas de benefício governamental, né? Ou benefícios fiscais? Então, os benefícios fiscais concedidos para a fruição total ou parcial compreendem as seguintes espécies: isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito outorgado ou crédito presumido, dedução do imposto apurado, dispensa de pagamento, dilação de prazo, financiamento do imposto, antecipação do prazo, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, parcelamento em prazo superior ou outro benefício ou incentivo sob qualquer forma, condição ou denominação, do qual resulte direta ou indiretamente a exoneração, dispensa, redução, eliminação total ou parcial do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização da operação ou prestação posterior ou ainda qualquer outro evento futuro. Então, ele só não se aplica às operações com a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, as movimentações com a Zona Franca de Manaus, eles só não se aplicam nesse convênio 190 aqui. E aí o artigo 155 da Constituição, como nós falamos no início, que ele é adequado a o convênio do CONFAS 190 de 2017, ele é adequado ao artigo 155, que trata das competências dos estados, com relação ao inciso 2 aqui,
né, que é o ICMS, operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre prestação de serviço, transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, né? E aí nós temos lá, no parágrafo 2º, né, além de todo o tratamento, que não será cumulativo, a isenção, não incidência, salvo determinação em contrário, legislação. Então, tem aqui as formas, né? O Senado Federal, ele determina as alíquotas interestaduais e fixar as alíquotas máximas e mínimas, né? É facultado ao Senado Federal as alíquotas máximas, mesmas operações, resolver conflitos que envolvam interesses dos estados e tudo mais. Então, aí nós temos lá o inciso 12, né? Cabe à lei complementar, a letra G, a linha G, regular a forma como, mediante deliberação, os estados e o Distrito Federal, isenções, incentivos fiscais, benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, em cumprimento a esse item G aqui do inciso 12, né, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, aquela resolução, aquele convênio do CONFAS, ele se estabeleceu se ajustando, se adequando à Lei Complementar 160, que nós vamos tratar aqui, né? E a Lei Complementar 160, também é de 2017, ela trouxe, né, que esses convênios, né, aqui é mesmo a linha G, inciso 12, parágrafo 2º do artigo 155, né, então ela trouxe que os benefícios fiscais deveriam ser adequados a essa forma de legislação, de esse ato normativo que são as leis complementares, né? Então, na lei complementar 160, amarrou a estrutura legal e o CONFAS, ele disse, a partir da lei complementar que trata de matéria tributária, quais são as formas de benefícios fiscais através desse convênio do CONFAS. E aí ele inseriu no artigo 30 da Lei 12.973, que trata de matéria societária, o parágrafo 4º, onde disse que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155, no caso é o ICMS, são consideradas subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. E aí incluiu o parágrafo 5º também, que dizendo que o que foi concedido, esse entendimento de que são considerados benefícios fiscais ou financeiros fiscais, são considerados subvenção para investimento, esse entendimento sem qualquer exigência, né, qualquer, como está dito aqui, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas neste artigo, né, esse entendimento ele se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. E o artigo 10º da Lei Complementar 160 diz que o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 30, né, da Lei 12.973 de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais do ICMS instituídos em desacordo com a linha G, né, mesmo que ele estivesse em desacordo com a estrutura legal anterior, né, a Lei Complementar 160, ela veio arrumar da base para que aquilo que as empresas já haviam adquirido de benefício fiscal perante os estados, né, ele fosse amparado legalmente. Percebe então que houve todo um esforço, né, para que as empresas não perdessem aquilo que já havia sido concedido, porque os estados sabem da importância das empresas no seu território gerando benefício econômico. Então, o artigo 30, né, aqui já não da Lei Complementar 160, mas da 12.973, né, ele traz que as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que sejam registradas em reserva de lucros, a que se refere o artigo 195-A da Lei 6.404, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucro, com exceção de reserva legal, ou aumento do capital social. Então, não precisaria daquele parágrafo 4º e 5º, né, se não houvesse uma celeuma criada a partir dos questionamentos da Receita Federal. Porque está dizendo aqui, olha, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real. Então, esse termo aqui, estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, este termo era considerado como a base para que a Receita Federal fizesse uma distinção entre subvenção para custeio e subvenção para investimentos. E aí, quando ela questionava, a lei que concedeu, o ato legal que concedeu essa isenção, esse benefício a título de ICMS, ele é para implantação? Está explícito no texto da lei? Onde é que está no texto da lei que esse benefício fiscal é para implantação ou para expansão dos empreendimentos econômicos? E aí a Receita Federal avançava cobrando o tributo sobre esse ganho que aparecia na demonstração do resultado das empresas, por conta de que o incentivo fiscal gerava um ganho econômico, né? Para que se tenha um investimento na parte estrutural, é preciso que se gere resultado. Então, foi feito todo esse esforço, como nós vimos aqui no texto da lei, né? E aí nós temos aqui o parágrafo 4º dizendo, olha, então os incentivos, vamos reforçar isso, né? Os incentivos, benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto de ICMS, né, que é esse aqui, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Então, foi feito todo um esforço para deixar amparado legalmente. O que a Receita Federal tem feito? Tem feito uma campanha, através até de veículos de mídia, que traz notícias como essa. O que muda nos impostos de empresas com a vitória bilionária de Haddad no STJ, né? Na verdade, a notícia ela tem um viés de fake news, né? Porque ela traz algo que não foi uma vitória, né? Então, eu estou trazendo o texto da notícia. O governo federal vai poder cobrar imposto de renda e contribuição social sobre os incentivos fiscais que os estados dão às empresas. Opa, é verdade isso? A justiça concedeu isso, né? Após a vitória da equipe econômica do governo Lula no STJ, segundo o ministro da Fazenda, a decisão pode resultar em acréscimo de 90 bilhões por ano na arrecadação para os cofres públicos. Após a vitória no judiciário, a Receita decidiu oferecer um prazo para as empresas regularizarem a situação. O prazo para a regularização antes do início da fiscalização vai até julho, ou seja, está com cara de terrorismo, né? Está com cara de ameaça. A Receita Federal informou ter identificado cerca de 5 mil contribuintes com indício de redução indevida de valores de imposto de renda e contribuição social. A decisão do STJ já pode ser aplicada em processos em tramitação na Justiça. Veja que lá na hora que a gente olhou o texto da lei, o texto da lei ela abarcou inclusive os processos que já estavam em vias administrativas e em vias judiciais. Então, o texto da lei ele amparava que subvenção para investimento
ele era todo benefício fiscal ou financeiro fiscal concedido a título de CMS para as empresas, né? E são as empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real. A medida vale tanto para o passado como para as operações futuras de impostos. O litígio sobre o assunto, porém, ainda não está completamente finalizado. Bom, aqui está falando a verdade. O litígio não está finalizado, já que podem ser apresentados ainda recursos à decisão do STJ. Segundo a advogada Márcia Harui, as empresas com auditorias externas devem começar um processo de revisão de suas demonstrações financeiras para entender o impacto da decisão em suas contas. A decisão é a vitória para o governo. Opa, verdade? A decisão pode resultar, pode, na arrecadação de até 90 bilhões por ano, de acordo com o ministro da Fazenda. O julgamento teve os efeitos suspensos por uma decisão liminar de André Mendonça, do STF, que determinou o adiamento da discussão, mas Mendonça voltou atrás e revogou sua própria decisão, autorizando que a decisão do STJ fosse colocada em prática. E qual foi essa decisão do STJ? A lei 12973, que nós vimos aqui, determina que os incentivos fiscais de ICMS, como deduções e isenções, precisam não. A lei não diz que precisam ser considerados, tá? Isso aqui é fake news, isso aqui é falso. Estes valores não entram em dois casos, tá? Quando as empresas criam uma reserva de lucros, que pode ser usada apenas para aumentar a capital da empresa ou para pagar possíveis prejuízos ou para créditos presumidos de ICMS, um tipo específico de incentivo. A reserva de lucro é um percentual do lucro líquido da empresa e deve ser guardado para ser usado para aumentar a capital da empresa ou compensar prejuízo. A Receita Federal lança um programa de regularização. Ela está oferecendo uma autorregularização às empresas após a decisão. Segundo o governo, a oportunidade permite recolhimento dos valores devidos sem acréscimo de multa, moratória ou de ofício, além de evitar o litígio. Prazo para adesão espontânea vai até julho. Parece o seguinte, olha, vamos falar que nós ganhamos, né? Vamos falar que o direito está do nosso lado e que as empresas vão ficar com medo de ter que depois pagar multas e recolher todos os tributos, né, com multas e juros e além multa por ter registrado incorretamente e tudo mais. E aí elas oferecem esse valor à Receita e a gente ganha. Mas e se elas brigarem pelo direito? O direito está claro. A Receita lança programa de regularização. A autorregularização vai permitir que as empresas paguem o valor devido sem cobrança de multa moratória de 20% ou de ofício 75%, segundo o ministro da Fazenda. Né? As empresas que já estão sob fiscalização e que já foram autuadas podem regularizar pagando menos. O ministro da Fazenda diz em nota que é possível reduzir o valor da multa em 50%. Esse é o prazo, esse é o normal da regra da Receita Federal, né? Além do pagamento de até 60 meses. Também o prazo de parcelamento normal. A autorregularização deve ser considerada com atenção pelas empresas. A adesão não vale apenas para empresas que ainda quiserem questionar o valor do imposto devido na justiça. Então, e se a empresa quiser questionar o seu direito? A lei está dizendo que a empresa ela tem direito, ela cumprindo o requisito legal, ela tem direito. Até porque a discussão ainda não está encerrada. Há ainda um questionamento de ordem constitucional, porque se alega que essa exigência de imposto de renda e contribuição social acaba por anular o benefício estadual, o que seria incompatível com o princípio federativo. Então, agora vamos ver uma notícia jurídica. Né? Comentários aqui do site migalhas.com.br. Exclusão dos benefícios fiscais do ICMS na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social.
Subtítulo, independentemente de o benefício fiscal se enquadrar em uma categoria específica de subvenção, investimento ou custeio, não há possibilidade de tributação de tais benesses pelo imposto de renda e contribuição social. Opa! Aqui nós estamos diante de um outro cenário. O último recurso de que se tem notícia foi o recurso lá especial 1968755, né? O embargo declaratório lá no Paraná, no qual acertadamente o STJ afastou a necessidade de comprovação de que os benefícios fiscais do ICMS tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, como exigido pela Receita Federal do Brasil. Então, veja só, foi uma vitória? Não, aquela notícia foi plantada para assustar. Ah, tá lá no UOL. O empresário, ele vê, não vê uma notícia jurídica, ele vê uma notícia no site que está dizendo lá algumas coisas de maneira superficial. E às vezes ele se assusta. Não, e agora? Vamos ter que refazer? Olha, não temos certeza. O que a lei diz? Onde é que nós estamos pisando? Então, vamos adiante. Em que pese a acertada decisão do STJ, o entendimento da Receita Federal do Brasil é totalmente contrário à lei. Opa, é totalmente contrário à lei, mas nós temos lei, né? Pelo menos eu acho que ainda temos. Tendo em vista que os benefícios fiscais de ICMS não devem ser caracterizados como riqueza nova. Ou seja, não é um ganho. Se o Estado não tivesse concedido esse benefício, a empresa teria prejuízo, a empresa não estaria em operação, ela não conseguiria praticar nem mesmo o preço de venda necessário para ela poder manter os seus produtos no mercado, mas sim como mero incentivo estatal para que a atividade empresarial seja melhor desempenhada, cujo efeito prático é a diminuição do imposto devido. Não podemos justificar a imposição de outros tributos sob pena de mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse concedida. Nas palavras da ministra Regina Helena Costa, os incentivos fiscais são conferidos pelo legislador estadual para incentivar e facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados a prioridades e necessidades locais coletivas. Ou seja, é para gerar benefício econômico. Eu preciso que as empresas estejam no território do meu estado. Eu concedi um benefício econômico, redução de base, isenção, diferimento, qualquer que seja. Existem lá as modalidades e eu quero que as empresas continuem operando no meu estado. Mas essa empresa vai ter que pagar imposto de renda sobre essa diferença que eu agreguei no resultado dela? Nas palavras da ministra, portanto, a concessão de benefícios fiscais com a consequente renúncia de receita por parte de um dos entes federativos trata-se de um instrumento legítimo de política fiscal, sendo que a União, por esse motivo, ao considerar qualquer benefício fiscal de ICMS como receita tributável, estaria esvaziando, provocando uma interferência política no benefício concedido pelo Estado. Conforme a ministra Regina Helena Costa já se manifestou, a União estaria retirando com uma das mãos o que o Estado membro ofereceu com a outra, aniquilando o sentido do incentivo fiscal. No entendimento do STJ, no último recurso julgado sobre a matéria aqui exposta, a Corte entendeu que, quando a Lei Complementar 160 equiparou todos os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS, típicas subvenções de custeio ou recomposições de custo, e as subvenções para investimento, o que fez justamente para afastar a necessidade de se comprovar que foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conceito típico da subvenção para investimento. Não fosse isso, a equiparação legal feita pelo artigo 30, parágrafo 4º da Lei 12.973, incluído pela Lei Complementar 160, 2017, seria inócua. De certo, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos ou foram estabelecidos como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes consoante ao disposto
expressamente em lei. Então agora nós vamos ver um caso prático aqui. Vamos olhar o seguinte. Suponhamos aqui que uma empresa, ela tenha lá uma receita de 4 milhões e 500 mil, né? E ela teria um tributo lá de 17%, né? Então, provisionei aqui débito de ICMS lá na minha dedução da receita, 17%, e ICMS a pagar aqui no meu passivo, 17%, né? Aí me sobra a receita líquida. Essa receita líquida eu diminuo os custos, me sobra um lucro bruto. O lucro bruto eu diminuo as despesas e agrego aqui o resultado financeiro. Me sobra o resultado antes de imposto de renda e contribuição social. Se eu praticasse esse preço, eu teria um prejuízo, eu não teria lucro. Não se falaria em imposto de renda e contribuição social. O CPC 07 ele manda que eu registre os incentivos fiscais como receita, né? Mas muitas empresas faziam o seguinte: vamos dizer que essa mercadoria fosse tributada a 7%, tá? Então o que acontecia? Se ela fosse tributada a 7%, ao invés de eu registrar a receita, eu simplesmente colocaria aqui 7% de débito e faria depois lá a minha apuração entre débito e crédito, ICMS a recuperar e ICMS a pagar, e não registraria o valor da subvenção. Então eu não estaria em conformidade com o CPC 07. O CPC 07 diz que se eu tenho uma subvenção, ou seja, se a alíquota do Estado é 17% numa operação normal, né, e o Estado está cobrando 7%, ele está renunciando. Se ele está renunciando, eu tenho então um benefício fiscal. E esse benefício fiscal eu devo, pelo CPC 07, eu devo registrar como receita. Tá? Então, dessa forma, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar 17, né? E se eu tenho que pagar 7, então eu tenho uma subvenção de 10%. Tá? Isso geraria lá um resultado. Né? Vem a questão sobre o valor da mercadoria. Eu consigo repassar o preço, o percentual do imposto para o meu cliente? Nem sempre. Existem vários estudos que demonstram que se eu praticar o preço, a alíquota, se eu colocar dentro da alíquota do produto, ou dentro do preço do produto, a alíquota integral, eu não consigo praticar o preço de venda de mercado. Por quê? Eu tenho empresas do Simples Nacional operando numa alíquota, microempreendedores operando noutra alíquota, empresas que têm regime diferenciado operando numa alíquota, empresas do lucro presumido operando numa alíquota. Ou seja, eu tenho várias empresas, vários tratamentos tributários. Qual o preço? O preço é o preço que o cliente está disposto a pagar. E o Estado, o que ele quer? Ele quer o preço do imposto. Qual que é o preço? É a alíquota que está determinada em lei. Mas ele sabe que, às vezes, determinados segmentos, determinados produtos, ele precisa tirar a mão. E se ele tira a mão, ele vai conceder benefícios fiscais. Então, veja só. Suponhamos que esse produto aqui, eu entenda que, olha, mesmo vendendo menos com 7%, esse produto me dá prejuízo. Eu não consigo, o volume que eu tenho aqui não é suficiente para bancar a minha estrutura de despesa. Tá? Lembrando que a estrutura de despesa da empresa são gastos que a empresa realiza no território do Estado, normalmente. São gastos com funcionários administrativos, são gastos com os tributos sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, são os gastos com combustível, são gastos com concessionárias de água, energia, telefone, internet. São todos esses gastos que a empresa realiza e que ficam no território do Estado, são consumos da empresa no território do Estado. Tá? E essa estrutura, eu tenho lucro bruto aqui no final, no confronto entre receita líquida e custo. Né? Porém, essa estrutura que eu gasto para manter a empresa no território do Estado, ela é custosa. Então, eu tenho aqui que perceber o seguinte: olha, eu não tenho como cobrar tributo desse produto. Então, o Estado concedeu integral. O produto não será tributado, será isento. Tudo bem, ok.
Então, o Estado gerou para a empresa aqui um resultado. Tá? Esse resultado, agora, ele é o quê? Ele é fruto da operação da empresa? É fruto da operação da empresa. Porém, se o Estado não concedesse esse benefício, essa subvenção do ICMS aqui, nós não teríamos resultado positivo. Então, a Receita Federal não tem que falar, como disse lá bem no julgado que nós lemos ali, não tem que falar em nova receita. Isso aqui não é uma nova receita, não é um novo ganho. Ela não produziu ganho aqui. Ele simplesmente está mostrando o resultado após as operações. Porém, esse valor aqui, de 305 mil, ele está influenciado por este valor aqui de subvenção de 765. Tá? Então, o que acontece? A lei complementar 160, ela incluiu que as empresas devem realizar o registro dessa subvenção em conta da reserva de lucros. Olha aqui, ó, reserva de lucros, reserva de subvenção de investimentos fiscais. E tirar de onde? Tirar daqui do resultado. Ou seja, a empresa, até o limite, claro, né? Até o limite de que ela tem resultado positivo. Então, no caso, ela vai poder utilizar até esse limite aqui dos 305. Ela vai, esse valor, essa diferença aqui, né, dos 460 que não pôde ser compensado aqui, ela fica registrado e a empresa vai utilizando. Por quê? Porque ela não teve resultado positivo. Ela não tem que falar em pagar imposto de renda e contribuição social. E se a empresa, não, mas ela vai distribuir lucro. Não, ela não tem lucro para distribuir. Ela não tem. E o que ela pode fazer com essa reserva aqui? Ela só pode aumentar capital e absorver prejuízo. E se ela aumentar capital e depois o sócio sair com esse capital aumentado por conta dessa subvenção, aí sim incorreu em erro, porque esse capital ele não pode ser influenciado, o sócio não pode, antes de 5 anos, retirar esse capital influenciado por essa subvenção. Então, se a empresa cumprir o seu papel e cumprir a legislação, a Receita Federal pode fiscalizar? Pode fiscalizar. Tá? Ela pode realizar todas as verificações? Pode. Ela pode ver se tem operação cruzada para que o sócio emprestou dinheiro para a empresa para depois retirar isso de outra forma. Olha, se a empresa incorrer em erro, a Receita Federal nada mais fez do que a sua obrigação, que é fiscalizar. Né? Se houve alguma simulação, se houve alguma fraude, a Receita Federal tem por obrigação fiscalizar. Está tudo certo. Agora, o registro da subvenção, a exclusão, né, desse valor, ele não será, não é nem considerado exclusão, mas ele está dizendo lá no texto da lei, não serão considerados para a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social as subvenções para investimento. E se os benefícios fiscais são uma subvenção para investimento, então não serão considerados até o limite de que tenha resultado positivo e a empresa ela vai fazer ali o seu controle desses saldos aí, né, e vai compensando isso aí no decorrer do tempo, né? Então, é isso que acontece. A empresa recebeu o benefício econômico, ela registra o benefício econômico aqui, né, faz o registro, aqui nós temos o modelo dos lançamentos, né? Então, o que ela faz? Quando ela tem a operação de venda, então ela tem dedução, né, o ICMS, dedução da receita, débito ICMS, redução da receita e crédito de ICMS a pagar. Lança a subvenção como receita. Então, debita o ICMS a pagar e credita a receita e subvenção lá no resultado. Né?
e aí depois ela registra a reserva de subvenção, ou seja, ela tira do resultado do exercício, debita o resultado do exercício e credita a subvenção para investimento. Tá? Então, esse valor vai ficando registrado ali dentro do patrimônio líquido da empresa, como o CPC 07 exige que fique registrado e como a própria lei exige que fique registrado. Então, a gente entende que existe muita desinformação, a gente entende que a máquina da economia precisa ser apoiada pelos estados. Os estados, pelo texto da lei, a gente viu que foi feito todo um trabalho para amparar, inclusive, os benefícios fiscais que já estavam concedidos, e agora, né, basta as empresas usarem do seu direito e os contadores fazerem o registro de todos os eventos. Olhou lá na sua escrituração fiscal, verificou o seguinte: valor contábil era o valor da operação. Qual que é o valor que está sendo tributado? A base de cálculo é diferente, é sinal que o Estado renunciou. Se a base de cálculo foi reduzida, se o produto não foi tributado, se houve diferimento, qualquer que seja a operação que está dentro daqueles itens relatados lá no convênio CONFAS 190, eles são passíveis de interpretação, de identificação com subvenção para investimento, porque são benefícios fiscais. Então, eles estando no rol da subvenção para investimento, nós vamos ter o mesmo tratamento. Registra como receita e tira do resultado e faz a reserva de subvenção para investimento. Então, espero ter ajudado aí na compreensão do assunto, do tema, né? E nos colocamos à disposição para maiores informações. Grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.